Olá, sejam todos bem-vindos à Consultoria do Lar. Meu nome é Eliane Ribeiro, sou casada. A consultoria ela começou há 5 anos atrás. Quem já conhece teve o privilégio de participar dos nossos encontros presenciais há 5 anos, né? Jovens senhoras que estavam se preparando para o casamento na minha comunidade. E de repente comecei a pensar como elas sairia no seu dia a dia, nos cuidados com a casa, com a compra, com o trabalho, com a faculdade, com o ministério. E daí então pensei em preparar elas para essa nova etapa da vida, porque tem coisas, tem assuntos que não passam para nós quando estamos na preparação do casamento. E daí então, e daí então comecei a pensar quando a Bíblia diz que as mais velhas devem ensinar as mais jovens a cuidar do seu lar. Foi daí que eu comecei a preparar os materiais, porque no meu início de casamento tive muitas dificuldades para organizar o tempo, organizar a casa, organizar ministério, organizar o trabalho e tive diversas dificuldades. Aí quando comecei a buscar ajuda na internet, cursos, temas voltados para esses assuntos. Quando percebi que no meu início perdi muito dinheiro, de que forma os alimentos comprava exageradamente, se estragava na geladeira, fazia uma comida para um batalhão, numa casa com 2 pessoas, e aí se estragava a comida, chegava atrasada nos compromissos, porque não tinha uma organização, não tinha um planejamento. E comecei a pesquisar, a buscar. Gostava, sempre gostei de receber pessoas em casa, sempre gostei de preparar uma boa mesa, alimentos para poder receber bem, mas não sabia como receber, como conduzir. E no final da recepção estava exausta, muito cansada. E aí comecei nessa trajetória buscando, encontrei vida de casada, fiz o curso, me ajudou bastante na parte de receber, de convidar, de preparar o ambiente e não ficar sobrecarregada, não ficar cansada no momento da recepção. E aí fui também buscando como organizar a casa porque estava perdida. Achava que sabia de tudo, mas as responsabilidades são bem maiores que nem imaginamos quando estamos nos preparativos. Encontrei cronograma da casa com a Flávia Ferrari, fiz o curso e aí comecei a colocar em prática várias dicas que ela trouxe ali e muitas coisas que eu comecei a perceber que estava fazendo totalmente de forma assim errada. E aí comecei a adquirir alguns livros, como Volte ao Lar, Antes que o Dia Termine, Casa em Ordem e Poesia, A Experiência da Mesa, e comecei a buscar materiais, a estudar, a ler. E foi daí que eu juntei todo esse conhecimento, todo esse preparo e lancei a consultoria do lar. E quando uma das mães, né, dessas jovens que estava se preparando soube do projeto, ela prontamente se alegrou e falou: elas precisam e eu também quero participar. E aí, mulheres casadas também pediram para participar desse momento, né? Meninas recém-casadas, então vieram e fizemos esse encontro presencial, alguns encontros, e daí então damos início, continuidade no WhatsApp, colocando dicas, experiências, e de vez em quando encontro algumas delas que falam: estou colocando em prática aquela forma, aquele formato que você ensinou na consultoria. Isso é muito prazeroso. E quando encontramos mulheres que também passam, né, por dificuldades e não saber como organizar, como planejar. Então, esse canal vem justamente trabalhar, trazer para você novas estratégias, desafios, para que você venha conhecer melhor como se organizar bem, como planejar bem dentro da sua realidade. E aqui você vai ouvir assuntos voltados para a mesa, você vai ouvir assuntos como receber bem, como preparar uma mesa, você vai ouvir como
preparar um cronograma da casa, como fazer um checklist de compras, como organizar a despensa, vários assuntos que têm a ver com o lar, vamos estar tratando aqui nesse canal. Sem contar também com as reflexões que estaremos trabalhando em cada encontro que iremos ter aqui na consultoria. Então, quero te dar as boas-vindas para esta nova estação. Há um ano atrás, quase 2 anos, fiz um curso, A Mesa Tem Resposta, com a Academia de Mulheres, muito bom. Veio abrir um leque a mais, né, diante das recepções que temos promovido, que temos preparado. E um dos materiais que recebi nesse curso foi um livro muito interessante, Olhando para Dentro, onde vou estar tratando com vocês aqui nos decorrer da nossa caminhada, de onde vem a bagunça, de onde vem a desordem, de onde vem o caos. A gente vai estar trabalhando essas áreas aqui nesse canal. E também quero deixar uma reflexão para vocês que estão aqui nesse momento, aproveitando que o mês de março é um mês que fala muito da mulher, né? Nós, mulheres, que estamos sempre aí na luta, no dia a dia, batalhando, trabalhando, tendo que deixar a nossa casa, passar grande parte do dia fora, né? Cuidando do esposo, cuidando do trabalho, cuidando dos filhos, cuidando da família, cuidando do ministério. Então, quero deixar aqui para vocês Provérbios 31, do 10 ao 31, vai mostrar um padrão de mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? Mulher virtuosa que fez e faz a diferença na sua geração. Uma mulher forte. Você vai ver lá que em Provérbios 31, essa mulher, ela era forte, ela era batalhadora, ela era corajosa. Uma mulher empreendedora, uma mulher que sabia negociar, uma mulher que deixava a sua casa muito bem organizada, muito bem planejada, muito bem preparada, e ao sair, ela sabia o que ela estava fazendo, ela empreendia, ela negociava, ela sabia fazer com que o seu trabalho tivesse rendimento. E dentro desses rendimentos, ela comprava terras, ela plantava vinha, ela não deixava que as coisas saíssem do lugar, ela estava atenta a cada detalhe. Uma mulher virtuosa, uma mulher que os seus filhos elogiavam, seu esposo elogiava, uma mulher que trazia dentro dela as vestiduras da dignidade, uma mulher forte que não carregava preguiça, uma mulher que estava logo cedinho observando todo o andamento da casa. E quando chegava a estação do inverno, a casa dela estava preparada, pronta para receber uma nova estação. Os cobertores estavam todos cheirosos, todos bem organizados. Toda a sua casa tinha um bom andamento. O que fazia diferença na vida dessa mulher? Ela era organizada. Ela tinha um planejamento de excelência. Além de ter um bom planejamento, ela era uma mulher confiável, uma mulher dedicada, uma mulher honrada. E essa mulher, ela tinha uma dignidade muito grande em tudo que ela fazia. E o que me chama mais atenção na vida dessa mulher é que ela olha para o futuro e ela sorri. Porque as sementes que ela estava plantando ali iria prosperar no amanhã. Então, mulher, seja criativa, seja corajosa, seja dedicada, seja honrada, porque você tem um valor que excede ao de joias finas. Tudo que essa mulher fazia, ela fazia com excelência. Dê o seu melhor. Tudo que vinha às suas mãos, faça com amor, faça com excelência, faça com toda a sua força. Você é forte, você é corajosa, você é confiável, você é mulher, você é virtuosa. Então, mulher, eu te convido a viver, a conhecer, se você ainda não conhece, o padrão de uma mulher bíblica, de uma mulher de Deus, lá no livro de Provérbios. Uma mulher que edifica, uma mulher que constrói, uma mulher que faz a diferença na sua geração. Os filhos começam a elogiar o seu esposo também. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que vã é a beleza, que a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada.
Que o Senhor te abençoe e continue aí vendo no decorrer desse vídeo. Tem muito mais aí para você conhecer, aprender e nessa jornada vamos estar trazendo assuntos, temas que vai nos ajudar no nosso dia a dia, nas nossas tarefas de casa, na nossa caminhada. Fica aí, continue vendo os demais que preparamos aí para você. Cheiro no coração. Olá, jovens senhoras, de volta aqui para falar com vocês um pouco como receber e receber bem em casa. Talvez algumas de vocês tenham dificuldade, tenham vontade, desejo de receber pessoas na sua casa, de montar uma mesa, de preparar um café, ou um jantar, ou um lanche, mas fica perdida no momento da organização, do planejamento. Às vezes você fica com receio, com medo, e hoje eu quero trazer dicas especiais para você que quer fazer ou já faz e deseja aprender algo a mais. Lembro-me que há 10 anos atrás estava casando e meses depois eu queria receber todo mundo na minha casa, amigos, irmãos, mas percebi que não estava fazendo com que esse evento, com que essa recepção fosse de forma bem planejada. E no final estava bem exausta, muito cansada. Comecei a procurar, pesquisar cursos que falassem sobre esses assuntos. Aí encontrei na internet Vida de Casada, conheci o curso que ela estava oferecendo e comecei a fazer e colocar em prática nas minhas recepções e vi o quanto mudou, quanta melhoria foi acontecendo e tem acontecido nas nossas recepções. E o primeiro passo é você estar pensando no dia, quem são as pessoas que você quer convidar, qual é o tipo de evento que você quer oferecer. Ao fazer o convite, é interessante que você conheça as restrições alimentares da pessoa que você está convidando. Enviando o convite, observando as restrições, agora você vai pensar no cardápio. Pensou no cardápio, colocou tudo em pauta, anotou tudo direitinho, agora você vai pensar na organização do seu espaço. Você vai pensar em como organizar a sua casa, tudo isso de forma antecipada. Organizou a casa, você agora vai pensar nas flores, na decoração, quais são as peças que você vai levar para esse evento, você vai olhar aí no seu arsenal, no que você tem em casa e começar a preparar. Tudo começa com um bom planejamento. Você planejando o dia e se preparando de forma antecipada, você não vai ficar sobrecarregada. Tem um evento para acontecer aqui na minha casa, domingo pela manhã. Sábado à noite eu já estou preparando tudo. Preparando a mesa, preparando o que eu vou levar para essa mesa, adiantando algumas coisas para que no domingo venha ficar coisas fique poucas coisas para serem feitas. E daí eu começo já a me programar, me organizar. Por quê? Você precisa estar pronta 20, 30 minutos antes dos convidados chegar. Sua casa precisa estar impecável e você, como uma boa anfitriã, precisa estar bem organizada e alinhada. Tendo toda essa organização, você não vai perder tempo na cozinha, pegando coisas, mas você vai estar dando atenção às pessoas que estão chegando na sua casa. Você vai estar tendo esse tempo precioso de conversar com elas, de estar recepcionando com muita alegria e atenção. E para completar, também é interessante você ter todo esse roteiro, esse planejamento pronto do convite, do cardápio, da casa, está tudo bem organizado de forma antecipada. Você vai estar com o seu roteiro em mãos para que você tenha uma boa organização. O tempo que você vai usar para organizar sua casa e alimentos é variável, a depender do que você vai oferecer. A organização começa um dia antes, você estando com tudo bem encaminhado, bem planejado, um dia antes já começa a se preparar. Como eu falei, a cor da decoração, a organização das flores, a organização das comidas,
as louças, as travessas, os vidros que você vai estar usando nesse evento, a montagem da mesa, a finalização das comidas que serão servidas, a organização da sua casa e a sua preparação como uma boa anfitriã. E quero mostrar para vocês alguns itens que estarei usando nessa mesa, que logo mais vocês vão estar vendo aí algumas fotos, um vídeo também de como ela ficou. Então, eu peguei aqui na minha cristaleira. Então, vou centralizar aqui o prato. Escolhi essa peça feita de tricô, o guardanapo de tecido, vou colocar ele dobradinho aqui no centro do prato. A xícara, os talheres de sobremesa e a taça. E aqui começa a minha composição para essa mesa de café. Então, fica aí, veja como ficou os detalhes e comente aí se você está gostando, e temos mais vídeos falando a respeito de como receber bem em casa. Veja só como ficou nossa mesa. Coloquei aqui um guardanapo laranja nas duas pontas para dar um toque e combinar com as flores que é laranja. Aqui está, usei as xícaras transparentes, talheres. Temos aqui as jarras, as taças. Gostamos de colocar os passarinhos para dar um toque especial na mesa. E é uma mesa de 8 lugares, como vocês veem aí. Está pronta para receber. Quero falar com vocês que não precisa ter tantas coisas, nem sair comprando um arsenal para poder montar uma mesa posta. Você pode usar o que tem de forma bela, com o seu toque especial que você sabe fazer. Então não deixe de preparar a mesa, de convidar pessoas, não tenha medo, porque no final tudo dá certo. Com planejamento, com dedicação, com amor e com a presença de Jesus no nosso lar. Bom dia! E o que temos para hoje? Manhã de domingo, nosso café está sendo preparado, a mesa está posta, estamos aguardando os nossos convidados. E hoje eu vou fazer um bolo de banana, uma receita que peguei no Instagram. Por sinal, é um bolo muito gostoso, fofinho, bem cremosinho, e ele é melhor servir quentinho, porque o sabor dele é maravilhoso para comer com um cafezinho passado da hora. E aqui estão as bananas inteiras, num refratário já untado e enfarinhado. Eu tenho aqui uma xícara de açúcar, mas eu não coloco totalmente uma xícara para não ficar tão doce. E aqui consumimos pouco açúcar. Uma xícara de leite, 180 gramas de manteiga, 3 xícaras de farinha de trigo, uma caixa de creme de leite, fermento, uma colher de sopa e 3 ovos inteiros. Então vamos misturar essa maravilha aqui e vocês vão ver que delícia que vai ficar. Eu coloquei aqui o açúcar e a manteiga e vamos misturar tudo junto. Vamos bater aqui para ficar aquele creme espesso e maravilhoso. Olha só como ele já está ficando. Aqui já está próximo do ponto. Vou continuar mexendo aqui e vou mostrar a vocês como esse bolo vai ficar. O açúcar foi todo envolvido na manteiga, vai bater bem. E ele ficou esse creme com essa textura lisa, brilhante. Ficou um tom assim um pouco mais escuro, porque o açúcar que eu usei aqui foi o demerara, não é o açúcar branco. E agora eu irei acrescentar os ovos e continuar aqui essa mistura. Olha só como está ficando. Bem cremosinho.
Perfeito. Vou continuar aqui misturando para acrescentar a farinha de trigo juntamente com o leite e o creme de leite. Ele vai ficar parecendo que está talhado, mas no final tudo dá certo. Aqui eu vou misturando aos poucos, vou colocando a farinha e irei acrescentar os líquidos. Só corrigindo uma falha, que os líquidos entram primeiro antes da farinha e corrigi a tempo. Agora eu estou misturando. Assim que você formar aquele creme da manteiga com açúcar, aí você vem acrescentando os ovos, continua mexendo bem e aí ele vai ficar bem espesso. E você entra agora com os líquidos. Após entrar com os líquidos, aí entramos com a farinha, vamos colocando aos poucos e misturando até formar aquele creme liso, brilhante. Logo mais estarei mostrando para vocês. E colocar no refratário, deixar assar e depois irei regar com uma calda caramelizada de açúcar após assado. Ele vai ficar um bolo molhadinho e fofinho, bem saboroso para você servir com café quentinho. Olha só que massa linda que ficou. Vou agora organizar aqui e colocar o forno. Bem, agora vou colocar o forno, lembrando que o forno precisa estar pré-aquecido. Ele vai ficar por volta de uns 30 minutos, mas irei ficar observando que pode acontecer que asse com menos tempo, mas o tempo ideal é de 30 a 35 minutos. Você precisa estar observando a temperatura do seu forno, o tempo que ele leva para assar um bolo, cada forno é diferente do outro. Então eu vou aguardar uns 30 minutos e vou ficar observando até ele ficar douradinho. Bem, meninas, o bolo já está assado. O meu forno ele demorou 30 minutos e ficou pronto. E agora eu vou regar com a calda caramelizada. Eu coloquei o açúcar para caramelizar e calda de laranja. E ele vai penetrando aqui para ficar molhadinho e saboroso. Ele ainda está quente, então eu faço esse processo para que ele possa se concentrar. A calda venha penetrar e concentrar, deixar bem molhadinho. E logo mais estarei cortando e mostrando como ficou. Ele ficou bem fofinho. Ó. E o sabor é incrível. Molhadinho, fofinho, bem saboroso para você servir com um café quentinho. Olha só nossa mesa de café da manhã, linda, maravilhosa, para nossos irmãos, amigos em Cristo, pessoas assim muito especiais que vai estar sentando aqui para compartilhar desse momento com eles, um momento muito especial que o Senhor preparou. O Senhor fez esse dia que possamos nos alegrar nele. Um excelente domingo para você e a sua família. Bem, voltando para encerrar nosso vídeo,
Nossa recepção foi maravilhosa. Todos amaram o bolo, amaram tudo que estava na mesa. Foi muito bom ter esse momento com nossos amigos na mesa, nossos irmãos, que foram um dia discipulado por nós em uma grande obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Então foi um tempo muito precioso. E para completar, né, ainda sobre o convite, sobre o receber bem, algumas dicas que eu quero deixar para vocês, né, dicas que vai transformar a sua recepção. Sempre receba com vontade, com alegria, com disposição, né, querendo que tudo aconteça, ocorra bem. Então, parte da nossa disponibilidade, do nosso querer. Então, deixe para fazer o convite quando você estiver bem, né? Se você está bem para receber, está bem para organizar sua casa, está bem para preparar o ambiente, ter um bom planejamento. O planejamento, ele faz uma diferença muito grande nas nossas recepções, com o contato a mais e também ter uma boa organização, né? Organizar bem as ideias, além de ter um bom planejamento. Dentro desse planejamento, pensando no dia, no horário, pensando no que você tem na sua despensa, pensando no cardápio que você tem para oferecer, pensando em cada detalhe, né? Com muito cuidado, muito amor e com muita alegria no coração, porque é muito bom, é sempre prazeroso receber pessoas e poder preparar uma mesa, ainda que você não tenha um arsenal, não é preciso, não é necessário. Se você não tem todos os itens para compor uma mesa, não tem problema, você pode montar uma mesa belíssima com o que você tem em sua casa. Porque você, mulher, tem um dom especial que talvez não tenha ainda descoberto. Mas quando você começa a trabalhar em cima daquilo ali, você vai descobrir os seus dons, seus talentos que está aí dentro de você, que é um cuidado, é um olhar especial, diferenciado para algumas coisas, alguns itens que você já tem na sua casa. E eu lembro quando estava preparando a consultoria do lar, 5 anos atrás, eu estava lendo os materiais, preparando as aulas para as jovens que estavam se preparando para o casamento. Isso começou em 2021, mas aprove ao Senhor hoje poder fazer o canal, porque muitas delas estavam insistindo, pedindo, por que você não faz um canal? E o bom é que posso ajudar muitas pessoas. Além de você ter uma boa ideia, além de você ter um bom planejamento, você poder estar usando o que você tem. Se você não tem um jogo americano, e um dos materiais que eu li sobre a experiência da mesa de David Titus, ela fala, você tem uma fronha em casa, no livro, né? Coloque uma fronha no lugar do jogo americano, traga os copos se você não tem taça, traga os simples que você tem em casa, vai fazer uma diferença e tanto. E para quem você vai servir, a pessoa vai ficar muito feliz. Nossa, para mim, né? Quem não fica feliz, né? Sabendo que você fez com todo carinho, todo cuidado aquela mesa e mostrar para ela o amor, o apreço, o carinho, a dedicação que você teve, do tempo e esse momento de estar junto à mesa. É um momento em que você vai estar ali conversando, rindo, se distraindo, se alegrando juntamente com a pessoa e até mesmo desabafando algumas coisas que precisa ser desabafado e ali é um momento de cura. Também estabelecer um tema, se é um café da manhã, um chá da tarde, é um almoço, é um jantar que você quer fazer, então estabeleça o seu tema. E a ambientação é tudo. A pessoa precisa chegar e ser ambientada, ser bem recebida, estar à vontade, se sentir bem. Nossa, eu estou me sentindo como se eu estivesse na minha casa, né? Sentir essa alegria, esse prazer. E a decoração, né, faz toda a diferença, um toquezinho a mais. Se você não quer ter o gasto com flores naturais, se tem alguma plantinha em casa, um jardim, alguma coisa que você possa pedir para alguém,
Ou você tem flores artificiais, não tem problema, traga as flores artificiais para a mesa. Mas se você tem plantas, tem folhagem, traga aquilo que é vivo, aquilo que é natural. E a posição que você vai colocar, o formato que você vai fazer, vai trazer uma alegria a mais na sua mesa, trazendo vida, né? Trazendo a natureza. E também faça uma boa recepção inicial, né? Aproveite o momento, perfume sua casa. Se for à noite, deixe as luzes acesas na entrada para que a pessoa, ao chegar, saiba que a luz está ali, o ambiente já está preparado e você está pronta para receber. Então são dicas que é importante para quem está querendo aí preparar uma recepção, uma boa recepção, para quem está com medo e não sabe como iniciar. Tudo começa com um planejamento, um bom planejamento, e você vai usando o que tem na sua casa e fazendo do momento precioso, feliz, que vai marcar uma memória, que vai deixar um legado na vida de alguém. E para completar, um dos materiais que estive estudando, pesquisando, no mesmo ano que eu estava preparando para a consultoria do lar, esse livro aqui em casa, Ordem e Poesia, da Andrea, muito bom. Tem um outro também que eu trabalhei na consultoria com um encontro presencial, De Volta ao Lar Antes que o Dia Termine, dessa mesma autora. E eu quero deixar uma leitura aqui que me chamou muita atenção na época, é Uma Vida com Essência. A nossa vida, ela precisa ter uma essência. E sobre sentimentos e memórias que beiram a eternidade. Podemos marcar. E dentro desse tema aqui, Uma Vida de Essência, Uma Vida com Essência, esse livro vai falar que há casas que consolam. No quente do fogão a lenha, terreiro varrido, seus donos vestem roupas gastas, mas cuidadosamente perfumadas. Há casas de fachada simples, entramos nelas com quem entra no paraíso. Por detrás de suas portas, Jesus nos aguarda. Porta-retratos para a gente que já se foi e cuja memória enternece, e imagens de formaturas e bebês rosados nos conta o valor de histórias de santidade comum. Há casas cuja cozinha nos parece um colo, potes com roseirinhas pintadas seguem perfilhados sobre a geladeira, janelas e nos permitem ver o dia, assopram o aroma dos temperos na vizinhança. Há casas vivas, depois de demolidas, depois de tantas décadas, depois de tantas águas passadas, nos dão de beber com mãos de zelo e capricho, na memória dos docinhos de festa, das almofadas artesanais e dos meninos bem banhados e penteados. Há casas eternas, apartamentos de pai e mãe com pratos marcando bodas, vizinhos de porta queridos como irmãos, aceno para quem passa na rua, álbuns na estante. Há casas que acariciam, quintais de vó, suas portas que nos espera com presentes escondidos, com mão sequer de doçura espalhada entre os bibelôs. Há casas que romperão o tempo, salas com casais jovens e plenos de capricho, violões encostados, quadrinhos com frases de amor, sachê de chá e bondades distribuídas. E todas estas casas, todas, trazem em si mesmas sonhos de um mundo onde haja mais carinho, comunicam súplicas na disposição das coisas, no servir dos pares, muito mais que uma sequência de cômodos regidos pela métrica e estética, impregna cada elemento com alma. Suas cortinas limpas esvoaçam em meu coração, suas fronhas perfumadas com vincos bem passados me enlaçam os dedos, seus copos com água cristalina me conquistam os sentidos, suas plantinhas pela sala me trazem mensagem do céu. Nos dias mais sombrios, levarei essas casas comigo, seu valor intencional muito acima de uma busca por simples sobrevivência. Estão sussurrando nomes
no carrossel de frases com verdade, completa no que foi-me dito sem palavras, por jardins com flores, pela água da chuva descendo da calha. Pronunciam convites no sabor refogado, exaltam a pureza nos desenhos infantis na porta da geladeira, ressuscitam a canção de ninar por meio da textura do abraço. Eu não as trocaria pela estadia no andar mais elevado, porque me falam de um amor ágape, quando há tantos que trafegam solitários na multidão dessas ruas. De dentro vem um louvor, uma sinfonia, um som do divino que traspassa as vozes que querem nos sufocar. Lá, revoadas de pássaros, lá tem sinuosa rugosidade de tronco de árvores. Lá, aquele cantinho onde sobre a era perto do muro há o calor da terra, lá o calor da terra para pés que querem sentir o chão. Em seus dias de festa quero me sentir tocada, ouvindo homens de modo simples serem honrados como reis. Entre travessas de arroz doce com raspa de laranja, abraçando crianças molhadas, vou deixar meu olho marejar com a emoção dos risos de quem tanto amo. Nessas casas, os donos nunca estarão ocupados demais para escutar amigos, porque não há ditadura de ponteiros que soam mais alto que a compaixão. Eu vou sentar em roda falando de Deus. Eu vou deixar em um canto os instrumentos de trabalho e da poda do jardim da vida, porque não há cadeiras na calçada, são convites do céu a um amor que vai subindo como incenso no tabernáculo, em meio à fumaça do café passado humildemente. Pedra para a fogueira, lua e estrelas ao alcance de um toque. Vagalumes à noite, arco-íris pós-chuva, gavetas que alinham nossa paixão pungente. Todo o consolo e a paz das sagradas escrituras estão nascendo por trás dos morros. Há um milagroso cochilar de decretos, de cochichar, há um milagroso cochichar de decretos que passa por prateleiras, que guiam a unidade e repetem gestos de misericórdia em dias conturbados. Abramos as cortinas, afofemos as almofadas, antecipemos o preparar da comida. Depressa, sejamos a mão que acaricia a fronte cansada e como Jesus, o mais lindo dos anfitriões, vamos separar a bacia e a toalha para lavar os pés dos que entrarem por essas portas, assim como ele, vamos preparar moradas. Que o Senhor nos abençoe, que o nosso lar seja casas, lares que exalam o bom perfume de Cristo, que abraça, que acaricia, que receba bem, que as suas recepções sejam marcadas pela presença do bom soberano, o Senhor Jesus, que fez esse dia, que fez a sua vida para um propósito maior. Que Deus nos abençoe e um cheiro no coração.